Antes de nada, eu peço a você que se inscreva no nosso canal, que divulgue o canal para que o canal possa alcançar muitas pessoas. E se você gostar desse vídeo, deixe lá o seu like, que é muito importante para o crescimento do canal. Nós vamos falar hoje sobre as regras para o discernimento de espírito de Santo Inácio de Loyola. Então, Santo Inácio diz, é muito importante, na regra 10ª, que sigamos determinados e que pense que nos momentos de felicidade, de consolo, de alegria, de entusiasmo, pense nos momentos de desolação. Para que você saiba que naqueles momentos de consolação, naqueles momentos de felicidade, naqueles momentos você viu tão claro o caminho e não se esqueça. Quando vier a desolação, não se esqueça, não abandone o caminho. Isso é muito importante. 11ª regra de discernimento espiritual. Quem está consolado, procure humilhar-se e abater-se quanto puder, considerando quão pouco vale no tempo da desolação sem a graça da consolação. Pelo contrário, quem está na desolação, pense que muito pode com a graça de Deus, que não lhe falta para resistir a seus inimigos, recebendo forças de seu Criador e Senhor. Muito importante essa regra também, de que quando nós estivermos consolados, que nos procuremos humilhar para que nos demos conta de quão pouca coisa somos, gente. Quando nos momentos de desolação, o que a gente muitas vezes faz? Desanima, fica abatido, a alma fica tíbia. Quão pouca coisa somos, que basta uma tentaçãozinha, basta uma tribulaçãozinha, basta um período de deserto para a gente se abalar, E aí o santo nos recomenda o quê? Humildade, para que nesses momentos de fervor nos demos conta de que como nós estávamos no momento de desolação, dispostos a largar tudo, a chutar o balde, né? Então, no momento de fervor, não esquecer que somos pouca coisa, para nos mantermos sempre fiéis no caminho. E diz também que, pelo contrário, quem está na desolação, pense como muito pode a graça de Deus. Como a graça de Deus é poderosa, que não lhe faltará graça para resistir. Por isso, no momento de desolação, não se abater, não desanimar, porque a graça de Deus tudo pode. Pensa no momento fervoroso quando você estava. Pensa no momento de entusiasmo, de determinação. Como a graça de Deus nos transformava de tal forma que a gente era capaz de comer o mundo, de enfrentar todos os demônios. Porque na hora da desolação a gente esquece de tudo isso. Então, lembrar, no momento de desolação, lembrar como a graça de Deus é poderosa para nos tirar de qualquer situação. E 12ª regra de discernimento espiritual diz o seguinte: o inimigo procede como uma mulher, mostrando-se fraco contra o forte e forte contra o fraco. Assim como é próprio da mulher, quando luta com algum homem, perder a coragem e fugir, se o homem se mostra corajoso, e ao contrário, se o homem se mostra covarde e tímido, a ira da mulher chega até o excesso. Do mesmo modo, costuma o nosso inimigo enfraquecer e fugir, se aquele que se exercita nas coisas espirituais lhe resiste varonilmente e se opõe diametralmente às suas sugestões. Se, pelo contrário, aquele que se exercita começa a ter medo e a perder a coragem de resistir, não há fera no mundo mais terrível que este inimigo da natureza humana. É muito interessante essa regra, gente. Santo Inácio, ele fala também de acordo um pouco com o contexto da sua época, né? Claro que sem nada de machismo, sem nada de histórias dessas, gente. Ele compara a diferença entre o homem e a mulher. Está claro que o biotipo do homem e o da mulher são diferentes, que a mulher é um ser mais frágil que o homem, fisicamente, é óbvio. A mulher tem muitas outras qualidades que superam os homens. Mas no quesito de força, o homem ganha. E aí ele fala que, nesse momento de desolação, diz que o inimigo ele se torna fraco contra quem é forte e forte contra quem é fraco. Ou seja, quando o inimigo, nesses momentos de fraqueza, de tribulação, de deserto, se você se acovardar, se você diante da tentação minguar e ir encolhendo, diz que o inimigo vira um monstro, uma fera impressionante, para obstaculizar o caminho, para você ter medo e você... É aquela típica frase que nós dizemos, né? Muitas vezes, nossa, quanto mais eu rezo, mais a salvação aparece. Aí você faz o quê? Deixa de rezar.
Aí você faz o quê? Deixa a vida espiritual, abandona a igreja. Justamente o que o inimigo quer. Fazendo como que represálias, colocando medo, assustando. E aí, claro, a alma se acovarda e ele se cresce. Pelo contrário, se a alma se enfrentar, se a alma resistir, como diz, apegai-vos a Deus, diz a Escritura, e resistir ao diabo que fugirá de vós, diz a carta de São Tiago, né? Apegai-vos a Deus e resistir ao diabo que fugirá de vós. Então é bem diferente de se acovardar diante do inimigo. E aí ele coloca essa imagem da mulher, diz que quando a mulher se enfrenta ao homem, se o homem põe muita cara, né, a mulher ela fica, né, se retrai, ela se dá conta que o homem é mais forte, que o homem, mas se a mulher vai para cima e ameaça, e o homem vai se encolhendo, diz que não há fera tão grande na terra que o homem, né? Então ele coloca essa imagem para a gente entender como que o inimigo se faz forte com quem é fraco e se faz fraco com quem é forte. Santa Teresa diz que o demônio tem medo de almas determinadas. Tem medo de almas determinadas. Então é muito importante essa regra para o nosso crescimento na vida espiritual. Décima terceira regra de discernimento espiritual, diz Santo Inácio: porta-se também o demônio como um falso amante, que não quer ser descoberto, assim como um homem que, procurando seduzir com suas ilusórias palavras a filha de um pai honesto, ou esposa de um marido honrado, lhes propõe silêncio e pede segredo para que suas pérfidas insinuações não cheguem aos ouvidos do pai ou do marido, pois desfazer-se-ia toda a sua tentativa. Assim quer o inimigo que as falazes propostas que segreda a alma justa fiquem ocultas e não sejam manifestadas ao confessor ou à pessoa espiritual que conheça bem seus embustes, pois perderia toda a esperança de consumar a sua malícia ao ver descobertos todos os seus artifícios. Nessa 13ª regra, que o inimigo quer que você guarde silêncio. No momento de tentação, que você não se abra a ninguém, que você não fale com o teu confessor, nem com o teu diretor espiritual, ou com uma pessoa de confiança, uma pessoa que é uma pessoa de Deus, uma pessoa que pode te aconselhar bem. O inimigo quer que você se isole pelo orgulho, pela soberba, de você achar que você sozinho vai se dar conta, achar que você sozinho vai superar essa tentação, então isolando pela soberba, e muitas vezes, né, pela falta de humildade, a pessoa não busca ajuda, né, porque a soberba é falta de humildade. Então ela não revela o que está acontecendo no seu coração, na sua mente, para que assim o inimigo, a pessoa guardando segredo e cumplicidade, possa levá-la pelo caminho da perdição, pelo caminho do pecado. Então, como fazer para reagir a essa insídia do inimigo? Revelar o que há oculto no coração. Chegar e buscar quanto antes aquela pessoa que você tem confiança, um sacerdote, um amigo, uma pessoa que realmente você confia, que realmente quer o teu bem, que vai te dizer a verdade, o que você precisa escutar. Não aquelas pessoas que vão ser cúmplices. Os verdadeiros amigos dizem a verdade. Os cúmplices, eles são aduladores. Muitas vezes as pessoas, os falsos amigos são cúmplices, não são verdadeiros. Eles não te dirão a verdade. Por isso o inimigo quer que você oculte o que está acontecendo no teu coração, que não revele o que está acontecendo no teu coração, para muito mais assim te enganar facilmente. Pelo contrário, se você revelar o que está acontecendo, em seguida, né, a alma será libertada dessa tentação. Quantas vezes, gente, eu posso dizer por experiência espiritual, quantas vezes as pessoas buscam o padre para ir abrir o coração e dizer o que está acontecendo. Uma situação de tentação, uma situação de que basta você abrir o coração, basta você ser humilde, basta você revelar o que está tramando ali o inimigo, que você nem se dá conta que é o inimigo muitas vezes, e aquilo, como fumaça, se dissipa. E em seguida o inimigo se vê revelado todas as suas astúcias e ele sai fugindo, correndo com o rabo entre as pernas. Por quê? Porque ficou revelado a sua trama diabólica, a sua tentação, a sua armadilha. Mas se a alma se isola, se a alma se fecha por orgulho, por medo, por falta de confiança, aí o inimigo engana facilmente. Diz que da mesma maneira que quando vai seduzir uma mulher, pede o que? O cafajeste, um homem desonrado, pede o que? Que a mulher não fale com o marido. Não fala nada, né? Da mesma maneira que quer seduzir a filha de um bom pai, pede para que não fale nada. Da mesma maneira o inimigo das nossas almas atua. 14ª e última regra de discernimento espiritual diz o seguinte:
Porta-se também o demônio como um general, quando quer apoderar-se de uma fortaleza, pois, à semelhança de um comandante ou chefe militar, que depois de assentar os arraiais, explora as fortificações e obras de defesa, para saber qual é a parte mais fraca, para começar por ela o ataque. Assim o maligno espírito anda rondando em volta de nós para explorar as nossas virtudes teologais, cardeais e morais, a fim de começar por onde nos achar mais fraco e nos render. É muito sugestiva, né, essa imagem do general que com seus exércitos faz aquele cerco naquela fortaleza e vai vendo qual é o ponto fraco, e olha, e observa, e ronda, né? Santo Inácio com certeza se inspirou na segunda carta de Pedro, quando diz que o inimigo, vigiai e orai, que o inimigo como leão rugente, como leão que ruge, ronda buscando a quem devorar, resistir-lhe firmes na fé. Com certeza ele deve ter se baseado na sua experiência, porque ele era militar também, mas na escritura, para falar desse ponto que o inimigo muitas vezes rodeia a alma, até ver o ponto mais fraco e começar a atacar. Por isso nós temos que conhecer quais são os pontos fracos, ou qual o ponto fraco que nós temos, seja nossa afetividade, seja a questão dos apegos, dos afetos, seja a questão dos medos, seja a questão da vaidade, do orgulho, da soberba. Qual é o ponto fraco que você tem, por onde o inimigo pode ver aí uma brecha para poder entrar na fortaleza do teu coração e depois invadir e te derrubar e destruir tudo. Então é muito importante que você ponha reforço nesses pontos aí. Até aqui, meus caros, né, a formação sobre as regras de discernimento espiritual. Se você gostou desse vídeo, né, deixa aí o teu like, compartilhe para que muitas pessoas sejam alcançadas também. Espero que tenha te ajudado, espero que sirva de maneira prática para teu crescimento na vida espiritual, para, né, o combate espiritual contra as forças do mal, que nós saibamos, à luz da palavra de Deus e à luz também do magistério da vida dos santos, ter luzes e conhecimento suficiente para poder rebater as insídias do mal, para poder resistir às tentações, para poder progredir na vida espiritual. Deus abençoe vocês todos e até a próxima, se Deus quiser.